Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo pegou o barco hoje para vir aqui para a igreja. Todo mundo colocou a âncora certinho, senão o barco vai embora no final do culto. Mas enfim, irmãos, como é bom estarmos aqui adorando ao nosso Deus, mesmo nesse dia chuvoso. E como é bom poder compartilhar da palavra, como é bom poder compartilhar de um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E se tem algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, é de que o mover de Deus exige movimento. E quem não se movimenta no reino de Deus, acaba não crescendo. Tempo atrás eu vi um pastor contando uma história, que eu não sei se ela é verdade ou não. Mas ele disse que em um determinado momento, em uma cidade lá dos Estados Unidos, era muito comum eles terem inundações. Aqui no Brasil eles chamam de enchentes. Mas normalmente nos Estados Unidos, algumas cidades, em alguns momentos do ano, elas são totalmente cobertas por água. Só que lá a tecnologia é um pouco maior, então eles conseguem prever isso. As cidades elas já estão preparadas para quando isso acontecer. E normalmente quando tem essa possibilidade, sirenes começam a tocar e as pessoas pegam seus carros, pegam seus pertences e simplesmente vão embora daquela cidade até que a inundação passe e até que elas possam voltar para a casa delas. E em uma dessas cidades, em um determinado momento, a sirene começou a tocar. E aí todo mundo que era morador daquela cidade percebeu que tinha que sair daquele lugar. Todo mundo foi pegando seus pertences, pegando as suas coisas de valor, entrando no carro e indo embora. O problema é que tinha um homem dessa pequena cidade que não queria ir embora de jeito nenhum. Ele falava assim, eu estou aqui nessa cidade desde pequeno. Esses alarmes sempre tocam e quando eles tocam, todo mundo vai embora, mas a cidade nunca fica inundada. Não vai ser dessa vez de que eu vou acabar perdendo a minha casa, os meus pertences, ou que eu vou acabar morrendo, acontecendo uma coisa comigo. Eu estou olhando o céu e conseguindo ver de que não vai ser uma grande tempestade desse jeito. Mas enquanto ele ficava com esse pensamento, os vizinhos iam embora. E aí os vizinhos perguntavam, você tem certeza? Ele falou, tenho, pode ter certeza que não vai acontecer nada. Quando todos os vizinhos foram embora, começaram a passar os bombeiros. E aí os bombeiros olharam para aquele homem e falaram, olha, não sei se você percebeu, mas todos os seus vizinhos já foram embora, toda a cidade já foi embora e a chance de inundação aqui é gigantesca. O senhor pode correr risco de vida se o senhor continuar aqui. Então a gente está pedindo, por favor, sai desse lugar, porque senão a chance de você acabar falecendo, ela é muito grande. Mas daí aquele homem olhou para os bombeiros e falaram assim, rapaz, até parece... Vocês estão aqui nessa cidade tem pouco tempo, eu estou aqui nessa cidade já tem muito tempo, estou aqui desde que eu nasci, e eu estou olhando o céu e eu estou percebendo que a chuva não vai ser tão forte assim, e que essa cidade não vai ficar inundada. Estava tão difícil de convencer aquele senhor, que apelaram até para o pastor. Chamaram o pastor da igreja e falaram assim, pastor, por favor, convence lá o irmão, convence ele pegar as coisas dele e sair desse lugar, porque a cidade vai ficar inundada. E o pastor foi lá, e aquele irmão deu a mesma resposta. Ele falou, pastor, eu sei que o senhor gosta de mim, eu sei que o senhor quer cuidar da minha vida, mas essa chuva não vai ser nada demais. Pode confiar no que eu estou te dizendo, vou ficar aqui na minha casa, e no final das contas vai ficar tudo bem. O pastor insistiu, mas ao mesmo tempo ele não quis sair daquele lugar, ele não quis se movimentar. Acontece que a chuva começou, e ela foi ficando cada vez mais forte, e essa chuva não parava. E as horas foram passando e as ruas começaram a encher de água. A hora que aquele homem viu a água entrando na casa dele, ele percebeu que estava complicado. Tentou olhar para o carro para fugir dali, mas ele percebeu que o carro não ia dar mais conta. Tinha muita água na rua daquela cidade. Naquele momento ele foi para o quarto dele, se ajoelhou e orou assim, Senhor Deus, por que o Senhor não me avisou que essa chuva ia ser tão forte e que toda essa cidade ia ficar inundada? Olha aqui, se você tivesse me avisado, eu não teria corrido o risco de vida. Naquele momento, quando ele fez essa oração, ele ouviu a voz de Deus, e ele ouviu Deus dizendo, mas como que eu não te avisei? É claro que eu te avisei através dos seus vizinhos, eu te avisei através dos bombeiros, eu te avisei através do seu pastor, mas ao invés de você se movimentar de acordo com o que eu estava falando, você decidiu permanecer vivendo a partir do seu próprio conhecimento. E sabe, essa história é uma história muito simples, mas que muitas vezes nos ensina muitas coisas. Quantas pessoas estão estagnadas
na vida? Quantas pessoas estão ali sem poder sair do lugar onde estão? Porque ao invés de se moverem a partir daquilo que Deus está falando, decidem permanecer exatamente onde estão. E sabe o que é pior? Normalmente essas pessoas, elas culpam a Deus pela sua situação. Elas olham para Deus e falam: Deus, por que o Senhor não está fazendo nada? Eu imagino que nesses momentos, Deus olha para nós e diz o seguinte: meu filho, não tem como eu fazer algo para você e na sua vida, se você não estiver se movimentando de acordo com a minha verdade. O que eu percebo cada vez mais é de que o mover de Deus exige movimento, e quem não se movimenta no reino do Senhor, acaba não crescendo e fica estagnado sempre no mesmo lugar. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 14. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 1 ao verso de número 14, onde a palavra do Senhor diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. É até aqui, até o verso número 14. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos pelo seu cuidado, mas de forma especial queremos te agradecer pela sua presença aqui nesse lugar. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha, fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser transformados por ti. Que o Senhor venha nos conduzir no seu rio, para que possamos sair daqui fortalecidos e prontos para acreditarmos e cremos na sua palavra e vivemos aquilo que o Senhor planejou. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem porque ela nos mostra de que os discípulos de Jesus eram pessoas normais. Eles não acreditaram, eles não confiaram. E muitas vezes a gente tem a nossa confiança e a nossa fé abaladas. Isso não significa que a gente é rejeitado por Deus. Mas ao mesmo tempo, isso significa que algumas coisas precisam mudar dentro dos nossos corações e dentro das nossas mentes. O que eu consigo perceber a partir desse texto é de que quem não acredita que Jesus está vivo, nunca vai viver a realidade dele em sua vida. Você já parou para pensar que talvez muitos de nós não vivemos a realidade de Cristo em nossas vidas porque nós agíssemos como se ele estivesse morto, como se ele não pudesse agir, como se ele não pudesse fazer nada? E era justamente assim que os discípulos estavam vivendo.
que a gente pode perceber, lendo o início do texto, é de que as mulheres já estavam comprando até as especiarias para preparar ali o corpo dele, mesmo Jesus afirmando para eles por vários momentos de que ele ia ressuscitar. Ou seja, eles não estavam acreditando que Jesus estava vivo e por isso não acreditavam de que a palavra dele realmente iria se cumprir. O que a gente percebe é que os discípulos também não acreditaram. E o que a gente vê de forma bem clara no versículo de número 7 é de que os discípulos procuravam por um Jesus morto e estagnado na sepultura. Mas para encontrá-lo de verdade, aqueles discípulos precisavam entender de que Jesus estava vivo e de que ele não estava ali parado no mesmo lugar. Enquanto a gente ficar agindo como se Jesus estivesse morto, nós não viveremos a realidade dele em nossas vidas. Tem uma passagem que eu gosto muito de Davi, é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. E essa passagem é quando Davi volta para Ziclag, um lugar onde ele tinha deixado a sua família, os seus pertences, e junto com a família e os pertences de todos os soldados que estavam com ele. Davi ele ia lutar uma batalha e ele ficou alguns dias fora. E antes do previsto ele decidiu voltar para casa. E quando ele voltou para casa, esperando chegar lá e ver tudo certinho, tomar um banho, dormir, descansar, assistir um jogo na quarta-feira à noite e simplesmente pacotar ali 8 horas seguidas, ele encontrou uma realidade completamente adversa daquilo que ele estava pensando. Quando ele chegou naquele lugar, ele percebeu que estava tudo revirado, tudo de ponta cabeça. Os seus pertences não estavam mais lá e principalmente a família dele e a família de todas as pessoas que estavam batalhando junto com ele tinham desaparecido. E o que a gente pode perceber na palavra de Deus é de que as pessoas que combatiam junto com Davi, elas eram bem parecidas com a gente. Porque sabe o que aconteceu? Quando elas olharam para aquela realidade, todo mundo começou a reclamar. Todo mundo começou a apontar para Davi, falando: Davi, você é o culpado, olha o que a gente fez, olha o que você fez com a gente saiu daqui para te proteger, para lutar com você, e olha aí o que acontece quando a gente volta, está tudo destruído, estava todo mundo desesperado. E eu imagino que Davi estava desesperado também, mas Davi, ele não agia como se Deus estivesse morto, ele agia como se Deus estivesse vivo. E sabe o que aconteceu? Enquanto todo mundo reclamava, Davi foi lá, colocou o seu colete sacerdotal, foi para o seu lugar secreto e começou a buscar pela presença de Deus. Ao invés de ficar reclamando pelo que tinha acontecido, Davi decidiu se movimentar. E sabe o que aconteceu quando ele se movimentou? Deus falou para ele exatamente onde os inimigos dele estavam. Davi foi lá e recuperou tudo que ele tinha perdido e recuperou também tudo que os seus combatentes, as pessoas que combatiam junto com ele, tinham perdido também. Todas as famílias voltaram para o lugar onde eles estavam, tudo porque Davi decidiu se mover, ao invés de ficar no seu lugar, reclamando e esperando que alguma coisa acontecesse do nada. E não é assim no reino de Deus. Se a gente quer ver a ação de Deus nas nossas vidas, a gente tem que se movimentar para perto dele, para que então ele venha agir através de nós. Meu irmão, você já imaginou se acontecesse com você o que aconteceu com Davi? Pensa naquele dia estressante de trabalho, que você fez um monte de coisa, que você teve um monte de atendimento, um monte de encontros na rua, um monte de coisa para fazer, teve que ir no supermercado, pegou trânsito, e você chegasse em casa e você visse tudo revirado, levaram o teu micro-ondas, levaram a tua televisão, levaram o teu sofá. Você vê, olha para o quarto dos seus filhos, você vê que não tem nada, que levaram os seus filhos também. Qual seria a sua resposta? Será que você não seria como os amigos de Davi, ao invés de ser como Davi? E muitas vezes a gente não vive os frutos que Davi viveu, porque a gente não está se movendo em direção a Deus como ele se movia. A gente está parado, reclamando, esperando que Deus faça alguma coisa. E ao mesmo tempo, a gente age como se ele não fosse fazer algo para nós e por nós naquela situação. A gente vive como se ele estivesse morto e por isso não vivemos a realidade dele nas nossas vidas como Davi viveu. Só quando a gente busca Jesus de verdade
E só quando a gente decide colocar o nosso colete sacerdotal e se mover em direção a Deus, é que a gente percebe que Ele está vivo e que Ele pode agir em todas as situações. Há um tempo atrás, já faz uns bons 10 anos, 8 anos, estou ficando velho, né? Estava na minha casa e a gente estava com um problema bem grande. A gente tinha um inquilino que não era muito bem visto por todo mundo. E por incrível que pareça, não era meu irmão mais novo. Apesar dele perturbar bastante às vezes, não era ele o inquilino que a gente não queria ali. Era um pequeno rato que estava atormentando a gente. Ele ficava lá passeando pela casa. E aí a gente decidiu matar o rato. Não sei se temos defensores do rato nos assistindo aqui. Por favor, não fiquem bravos com a gente. Mas a gente decidiu comprar algum veneno para que o rato morresse. Eu lembro que eu pensava assim, o rato vai comer o veneno, ele vai morrer, vai ficar fora da casa, né? Ele não vai encontrar o corpo dele aqui dentro. Teve um dia, numa bela manhã de sábado, que eu estava bem tranquilo. E quando eu fui andar pela cozinha, eu vi lá o rato. E eu percebi que ele não era tão pequeno, na verdade era bem grande. E o corpo dele estava ali. E eu logo comemorei, falei, opa, não vou mais ter que dividir o queijo com ninguém. Estou brincando. Não, está morto, tarefa concluída, está bem tranquilo. E eu fui e falei, Nicolas, vem aqui me ajudar, vem ver o rato. Ele foi lá, viu assim, só que ao mesmo tempo eu estava meio com medo, assim, sabe? Porque eu sei que às vezes quando você cutuca o rato, ele pode não estar tão morto quanto a gente está esperando, ele pode estar no processo de morrer. Então eu falei, Nicolas, vamos tomar bastante cuidado, mas vamos tentar colocar esse rato para dentro aqui do lixo, para que ele não perturbe mais a gente. Ele falou, tá bom, Juninho, pode deixar. Até aí tudo bem. Até aí todo mundo era muito macho, meu irmão. Só que sabe qual foi o problema? O problema foi quando eu encostei a vassoura naquele rato. Meu amigo, a hora que eu encostei, o rato levantou, ele deu uns 3 passos para frente. Rapaz, naquela hora não tinha homem naquela casa. Foi uns agudos que a gente deu, que o pessoal do lado de fora pensava que era um coral feminino que estava ali dentro daquela casa, assim, porque era impressionante. E aí eu falei assim, Nicolas, me ajuda. E ele falou, não conte comigo mais não quero mais a sua ajuda não. E aí, meu irmão, sabe o que eu fiz? Já que eu sou homem de verdade, eu fui lá, peguei com a mão mesmo assim, nem precisei da vassoura e joguei no lixo. Até parece, né? Isso não. Peguei ali e fui com bastante calma. Peguei uma caixa, pus em cima do rato. Eu deixei essa caixa ali. A hora que eu fui virando, no final eu prendi aquele rato. Mas sabe o que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente só conseguiu perceber que ele ainda estava vivo quando a gente decidiu cutucar ele ali, sabe? E sabe o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido é que muitos de nós pensamos que Jesus está morto porque a gente vive como quem nunca está perto dele, como quem nunca está próximo dele, como quem nunca está cutucando as coisas que ele nos pede para cutucar. E aí a gente vive uma vida alheia, a gente vive uma vida longe de Deus, porque a gente não está desfrutando de uma intimidade com Ele. E aí a hora que a gente percebe, na nossa vida não tem mover de Deus, porque a gente não está se movimentando em relação a Ele. A gente ouve a palavra, mas não se movimenta em relação à palavra. A gente tem uma vida de oração, mas não acredita que aquilo que a gente pede vai acontecer. A gente até vem na igreja, mas a gente não vive uma vida de comunidade do reino de Deus. E aí o que acontece? Como a gente não cutuca o reino, a gente não percebe o agir do reino nas nossas vidas. Tem muita gente que fica ali, tipo o meu irmão, na hora que o rato deu uma pulada ali. Quando tem problema, ao invés de se mover e resolver o problema, fica ali esperando a coisa ser resolvida. Mas, meu irmão, quem não crê e quem vive a partir da ação do outro, nunca vai desfrutar a ação de Deus na sua vida. Não adianta crer a partir do testemunho de outra pessoa. Nós precisamos perceber com os nossos próprios olhos que Deus está vivo para que Ele venha se mover nas nossas vidas. E é justamente isso que a gente pode perceber no versículo de número 9 ao versículo de número 13. Porque Jesus não apareceu para todos os discípulos a primeira vez em que Ele mostrou que de fato tinha ressuscitado.
Primeiro ele foi lá e apareceu para Maria Madalena, mas ninguém acreditou em Maria Madalena. Todo mundo continuava acreditando que Jesus estava morto. Depois Jesus apareceu para mais 2 outros discípulos, mas as pessoas continuavam não acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque enquanto nós não percebemos com os nossos próprios olhos, a gente não vive a realidade da vida de Deus no nosso viver. Apenas quando a gente enxerga com os nossos próprios olhos, a gente pode perceber o poderoso agir de Deus. Há um tempo atrás estava ouvindo uma pregação de um pastor que ele é muito famoso aqui no Brasil, muito conhecido aqui no Brasil, por desenvolver um ministério com surdos e mudos. E ele estava dando uma palestra e ele deu um dado que eu achei muito interessante. E esse dado é o seguinte: ele disse que a maioria dos mudos, na verdade eles não são mudos. Eles até têm a capacidade de falar, eles poderiam se comunicar. Mas o grande problema é que eles são surdos, que nunca ouviram uma outra pessoa falando. E por isso eles não conseguem falar. É por isso que eles não conseguem se comunicar através da fala. Não porque eles não conseguem falar, mas porque eles nunca ouviram alguém falando. E esse pastor, ele começou a cuidar de surdos e mudos, porque uma vez ele foi lá nos Estados Unidos, e ele foi numa igreja bem pequena, assim, de uns 150 membros. E mesmo nessa igreja pequena, tinha uma pessoa fazendo a interpretação em Libras. E ele falou assim: rapaz, olha que coisa interessante, minha igreja lá no Brasil tem quase 5.000 pessoas, e até hoje a gente não tem nenhum surdo e mudo, e por isso que a gente não precisa de interpretação de Libras. E o rapaz falou: mas já parou para pensar numa coisa? Por que um surdo e mudo viria na sua igreja, sendo que ninguém fala a linguagem dele? É por isso que aqui, tendo 100, tem, e na sua, tendo 5.000, não tem. Ele falou: rapaz... Ele começou a pregar o evangelho através das Libras, porque ele percebeu que talvez teriam muitas pessoas que não conseguiriam entender a linguagem que nós temos, mas que seriam impactadas se ele se movesse para mostrar para elas o evangelho de Deus. E eu vejo que muitas vezes a gente vive sem esperança, porque a gente age como se fosse surdo para aquilo que Deus quer falar. É como se a gente tivesse o entendimento do que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo a gente decide agir de outra forma. A gente decide estar surdo para as coisas de Deus, e por isso Deus não se comunica com a gente e nem através de nós. Quando a gente vive essa realidade, a gente está privando as nossas vidas de viver, de ser tocada pela realidade do reino de Deus. Apenas quando a gente decide se mover a partir daquilo que a gente ouviu do Senhor Jesus, e a gente passa a se mover como quem acredita nisso, é que a gente vivencia o poder de Deus nas nossas vidas. Mas enquanto a gente fica parado, de braços cruzados, só falando que acredita, mas não mostra com as nossas atitudes, meu irmão, a gente não percebe o agir maravilhoso do Senhor. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está no Evangelho de Marcos, mais precisamente no capítulo de número 2, e essa passagem é uma passagem muito conhecida. É uma passagem em que alguns amigos levam um amigo que era paralítico para se encontrar com Jesus. E quando eles chegam no lugar onde Jesus estava, a igreja estava muito lotada, mas mesmo assim eles não desistiram. Eles subiram lá no telhado onde Jesus estava, eles abriram um buraco no meio e simplesmente colocaram o homem na frente de Jesus. Naquele momento, quando vê a fé daqueles homens, Jesus simplesmente diz que aquele homem é curado, ele sai andando dali e tem a sua vida totalmente transformada. E o que eu acho interessante é de que isso aconteceu porque aqueles homens decidiram se mover mesmo com as suas dificuldades. Meu irmão, você já imaginou a dificuldade que eles tiveram para levar aquele homem até o lugar onde Jesus estava? Não sei se você sabe, mas naquela época não tinha Uber. Não dava para eles pedirem Uber no aplicativo, chegavam na frente da casa deles e eles iam até onde Jesus estava. Não tinha isso não. Meu irmão, provavelmente eles pegaram aquele homem e colocaram na maca. Provavelmente aquele homem tinha mais de 70 quilos e os 4, num sol latente, tiveram que andar até onde Jesus estava. Você já imaginou o homem que estava ali naquela condição de paralítico?
O quanto para ele talvez falando assim, não precisa atrapalhar não. Não, deixa aqui na minha casa, eu posso ficar tranquilo. Não, já acostumei, sou paralítico mesmo. Imagina o incômodo que talvez ele possa ter pensado que ele estava gerando na vida daqueles amigos. Eles chegaram no lugar que estava todo lotado. Não sei você, meu irmão, eu quando encontro uma fila, eu fujo na hora. Aquele pessoal podia ter voltado para casa. Mas o que eles fizeram? Eles decidiram se mover em direção a Jesus. E por isso eles perceberam o agir de Jesus na vida deles. E sabe o que acontece com a gente? A gente não é paralítico, mas não anda como o Senhor Jesus andou. A gente tem amigo que está perdido, familiar que está perdido, mas a gente não faz o mesmo esforço que aqueles amigos fizeram para se encontrar com Jesus. E a gente fala assim, Deus, por que o Senhor não está fazendo a mesma coisa na minha vida? E Deus está falando, porque você não está se movendo como eles se moveram. Apenas quando nós nos movemos a partir daquilo que nós dizemos que acreditamos, é que a gente vivencia o agir de Deus. Quem se encontra com Jesus e quem percebe com seus próprios olhos que Ele está vivo, é que se liberta dessa dureza do coração e passa a viver a partir de uma leveza que vem do Pai. E começa a perceber o agir de Deus nas pequenas coisas, mas nas grandes coisas também. Tudo porque começa a perceber da realidade do reino de Deus na sua vida, porque notou com seus próprios olhos que Jesus continua vivo. O que eu acho muito bonito nesse texto que a gente leu é o versículo número 14, porque eu imagino isso acontecendo. Eu imagino os discípulos ali sentados e Jesus aparecendo para eles. Meu irmão, você já imaginou a festa que foi? Você já imaginou o quanto eles ficaram assustados, mas o quanto eles ficaram felizes ao mesmo tempo? Mas você também já imaginou uma coisa? Você imaginou a vergonha deles por não terem acreditado em Maria Madalena, por não terem acreditado nos 2 discípulos que já tinham visto Jesus, por não terem acreditado no mestre deles, que ficou com eles por 3 anos, e eles estavam agindo como se tudo aquilo que ele tivesse falado não fosse acontecer. Eu percebo que Jesus se encontrou com aqueles irmãos, e ele não ficou mostrando e falando as provas de que ele realmente estava vivo. Os discípulos já perceberam aquilo. Jesus só disse uma coisa para eles: ele repreendeu o coração deles, um coração que estava endurecido e que não acreditava que Deus poderia agir. E muitas vezes é assim o nosso coração. O nosso coração se acostumou a viver do nosso jeito, e aí nem tem espaço mais para Deus. O nosso coração se acostumou a buscar pelas nossas próprias soluções, e aí não tem como Deus solucionar os nossos problemas. O nosso coração se acostumou a reclamar ao invés de buscar. E é por isso que a gente não vê Deus agindo. A gente só percebe as coisas ruins dessa vida. E a gente está cada vez mais cabisbaixo. Não porque Deus não está agindo, mas porque o nosso coração está endurecido. A gente só passa a desfrutar do mover de Deus quando a gente decide não depender de alguém para que Jesus se manifeste nas nossas vidas, mas que quando a gente entende que Ele está vivo para nós, e quando a gente passa a viver por Ele, a vida dEle se manifesta nas nossas vidas. Tem um pastor que eu gosto muito, e ele é muito conhecido por ser um homem que vai nas igrejas e faz ativações. Ele fala sobre evangelismo, ele ora pelas pessoas, e as pessoas começam a compreender aquilo, e as coisas começam a acontecer naquela igreja. Ele começa a pregar sobre discipulado e tudo aquilo que ele viveu, e as coisas começam a se manifestar para aqueles que realmente acreditam naquilo que ele está falando. E ele diz que há algum tempo ele já não vai mais atrás de todos os convites que fazem para ele. Ele não vai em todas as igrejas que convidam ele para pregar. Porque ele diz que tem algumas igrejas que ele chega, ele viaja 10 horas de avião, e quando ele chega lá, ele vê a igreja pegando fogo, todo mundo querendo mais Jesus, todo mundo adorando a Deus em espírito e em verdade, todo mundo querendo evangelizar, todo mundo querendo discipular, todo mundo querendo fazer diferente. E ele fala assim: rapaz, vocês pagaram passagem cara para mim, hotel, fizeram tudo isso, e vocês nem precisam de mim.
se vocês já têm Jesus, vocês nem precisam da minha presença. Mas ao mesmo tempo ele diz que outros convites ele rejeita, porque já teve vários momentos que ele foi lá, pegou um voo de 10 horas, caminhou bastante, andou bastante, e quando ele chegou naquele lugar, ele viu um povo que não estava com fome. Ele viu um povo que não adorava a Deus. Ele viu um povo que não orava. Ele viu um povo que não se mexia. Ele viu um povo que só parecia querer ouvir uma pregação. Ele falava assim: rapaz, por que vocês me chamaram? Se vocês não querem Jesus, não vai ser eu que vai resolver o problema de vocês. E muitas vezes a gente é como essa segunda opção de igreja. A gente fica esperando alguém fazer alguma coisa para que Deus venha agir nas nossas vidas. Mas a gente não depende de pessoas. Quando a gente depende de Jesus, a gente começa a desfrutar do agir de Deus. Com isso a gente começa a entender de que não é sobre as coisas que aconteceram ou que acontecem com a gente, mas sim sobre a forma como a gente decide reagir em relação àquilo que aconteceu. E quando a gente reage como Davi reagiu, a gente para de ter o nosso coração endurecido. E a gente passa a ter o coração pronto para o agir e pela soberania de Deus. Às vezes a gente não está provando do agir do Senhor, porque a gente até está se movendo, mas a gente está se movendo na direção errada. A gente está se movendo de acordo com os nossos próprios interesses, de acordo com os nossos próprios planos, de acordo com os nossos próprios propósitos. E a gente fica falando assim: Deus, me segue. Faz algum sentido? Mas quando a gente decide seguir o agir de Deus, é aí que a gente percebe, de forma cada vez mais nítida, o agir dele nas nossas vidas.